Prefeitura Municipal de Cariacica e Lei Aldir Blanc apresentam Projeto Cine em Cena, uma homenagem do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória aos artistas capixabas. Apoio Secretaria Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura de Cariacica e Conselho Municipal de Política Cultural, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Parceria A Casa Floresta, Associação Cultural. Realização Tati Moraes. Tenham todos um ótimo espetáculo. Eu sou Milton Castro Neves, artístico Milton Neves, nasci no interior do estado, norte do estado, Fundão. Daí vim para cá quando eu era pequeno, tinha mais ou menos 4, 5 anos, e aí comecei a estudar no Suzete Coendê, em Maruípe, escola pública, onde eu comecei realmente a arte de representar. Nós começávamos lá a fazer teatro, enfim, eu não sabia nem o que era fazer teatro. Estudei do 2º até 5º ano lá, e depois fui para a escola técnica, antiga escola técnica, hoje o IFES. Daí nós montamos o grupo de teatro Gaivotas, com a professora Leda Brambati Carvalhinho, e aí nós começamos a trabalhar com teatro infantil, onde é a minha área até hoje. Depois do grande sucesso na escola técnica, lá para a 6ª, 7ª série, eu recebi um grande convite do ilustre Gilson Sarmento, onde nós montamos aqui no Teatro Carlos Gomes um espetáculo de Maria Clara Machado, intitulado A Volta do Camaleão Alface. Aí foi aquele boom, aquela coisa maravilhosa. Eu fazia um papel pequenininho, mas para mim foi uma grande apresentação. Eu subi no palco, no Teatro Carlos Gomes, aquele palco profissional, esse teatro espetacular que é o Teatro Carlos Gomes. Em seguida, recebi um outro convite do grande mestre Milson Henriques, que hoje está no 2º andar, foi meu grande mestre, meu grande professor no teatro, onde nós montamos grandes espetáculos de teatro, onde participamos de um espetáculo, de um festival de teatro na Paraíba, que eu também fui homenageado lá na época, e aí surgiu a grande Vovó Bina. Não era a Vovó Bina, era a Vovó Rosa, olha que diferença, né? Foi ali no Teatro Estúdio, no 9º andar, no edifício das Fundações, e aí desenvolvemos vários espetáculos infantis, como Maria Minhoca, onde surgiu a Vovó Bina, e aí nessa época, Milson falou, preciso de alguém que faça uma velhinha e tal, nesse espetáculo. E nós éramos assim, o elenco tinha assim, de atores, eram 5 atores, fora os técnicos, e aí ele convocou todo mundo, enfim. E nós não fizemos nem teste. Ele olhou para mim e falou, Milton, ele com aquele olhar clínico, aquele olhar de diretor de teatro, falou, você vai fazer essa vovó. Eu falei, eu? Aí falei, meu Deus do céu. Peguei no primeiro instante, saiu a voz da Vovó Bina. Aí todos riram, fizeram aquele clima todo. Então a vovó tinha aquele clima de humor, aquele clima maravilhoso e agrada até hoje as crianças, os adultos, os adolescentes, enfim. E aí foi aquele grande sucesso. A vovó existe até hoje. Daí montamos vários espetáculos com a Vovó Bina e em seguida eu me inscrevi na revista Cartaz, tinha um concurso na época com o grande Jaime Barcelos, e aí nesse grande concurso passei para receber um curso em Rio Comprido, no Rio de Janeiro, de teatro. Olha que maravilha, E aí fui para o Rio de Janeiro, empolgadíssimo, fui para o Rio de Janeiro. Em seguida, ele falou, Milton, está havendo uma novela na TV Tupi, em São Paulo. Era preto e branco nessa época, passava a novela Aritana. E aí, sentindo esse grande amor pela arte, eu fiz algumas participações na novela Cara a Cara. Em seguida, também tinha um programa chamado Pullman Júnior na Bandeirantes. Eu fui lá, batalhei com a mesma Vovó Bina, que é essa personagem que existe até hoje. Fiz várias participações. Em seguida, trabalhei também numa agência de festas em São Paulo. Corri quase todos os municípios paulistas. E aí foi meu grande berço do teatro também. Fazia o teatro improvisado nas festas. Eu fazia palhaço, fazia Vovó Bina, fazia mágica, fazia vários personagens, tudo no improviso. Pois é, aí fui para a TVS, lá no Carandiru, o Silvio Santos tinha aquele Teatro do Sol, lá pequenininho, mas assim, muito aconchegante, muito gostoso, onde eu também desenvolvi todo o meu teatro, que a gente sabe fazer televisão, é uma outra história, não é?
Dizem que é uma coisa muito fria, eu não acho frio, tudo é representar, tudo é você mostrar de fora, de dentro para fora, na verdade, sua personagem ou seu personagem. Enfim, e em seguida também trabalhei com o Moacir Franco, quando eu fui convidado a fazer também um quadro chamado Chá das 5, foi um quadro maravilhoso, fiquei mais ou menos uns 3, 4 meses. Trabalhei também com Consuelo Leandro, a grande Consuelo Leandro, aquela grande humorista, enfim, vindo para Vitória, né, mais ou menos no início da década de 80, e aí eu conheci o teatro estúdio, né, onde fui convidado por Milson Henriques, na época aqui, onde nós fizemos a TV Gazeta, era ainda no Parque Moscoso. Milson fazia aqueles desenhos muito conhecido, muito famoso, e ele me convidou para fazer toda sexta-feira com a Vovó Bina. Então eu cheguei lá, contava as historinhas, enfim, era um grande sucesso o programa dele, e eu entrei, aproveitei o gancho, né, do programa dele e fazia a Vovó Bina, então foi grande sucesso. A partir daí eu tive ideia de montar uma agência de festas aqui no estado, com bandinhos, bandas variadas, né? De acordo com a festa a gente mais ou menos fazia esse tema. Tinha banda de super-heróis, banda de palhaços, né? Faço muito teatro nas escolas ainda, o teatro vai às escolas, não é fácil. Você fechar um teatro na escola, às vezes tem uma escola que eu já fiz 4, 5 vezes. Você fazer a 6ª vez, parece que foi a primeira vez, parece que é a primeira vez. Então, teatro releva, você rejuvenesce sua alma, seu espírito. Então, graças a Deus, eu estou muito bem na arte de representar. Quero mandar um beijo carinhoso ao Festival de Teatro, que acontece anos e anos e anos, vai acontecer por muitos e muitos anos. Agradecer a todos os artistas capixabas, a todos os técnicos, né, que estamos todos engajados com esse mesmo objetivo, que é a arte de representar. Representar é de dentro para fora. Representamos com o corpo, com a voz e com os gestos. Um beijo no coração. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, todos reunidos nesse palco esplendoroso que é o Teatro Capixaba. For the time began. Afonso Romano de Santana. Sem ter sido um homem prático, desses sabedores manuais de instrumentos necessários, desses de quem se diz seguro, é realmente um homem prático. Sem ter sido um homem prático, descubro a abstração. Procuro um outro tempo, mais durável, estável tempo, onde me recrie, instale e me amplie. É como se de repente raízes imensas se engendrassem, com terra se misturassem, sem que se veja de onde provém a seiva. É como se imagens de outras imagens se gerassem e eu descortinasse interiores sucessivos e sucessivos cenários se montassem de outros que se montam e se descortinam além, dentro, muito além de. Perguntas fiz durante tempos de corpo em corpo, quando era o interno corpo meu que deveria perguntar, que um corpo a outro corpo não pode mais que figurar, que as respostas mais profundas nessa massa vim trovar. Mais que se alicerces no chão se adentrassem, é como se eu fosse máquina prestes a partir de si mesma, por si mesma, para si mesma, embora iluda a quem a veja, sugerindo alheias direções. Máquina de egoísmo doce e lento, em seu trajeto destilando oculto tempo. Planos que tenha? Não o piloto, senão um aéreo plano seguro apenas do radar interno e cego na neblina. Me alijo do coreográfico, me canso de habilidades. Amigos hábeis deram em nada. Também não dei em nada, senão que dei em mim e em mim caindo me vali. Mais fundo cavo, no meu inverso, o que do reverso verso externo eu desprovi. Os mais hábeis se habilitaram, os mais argutos se cegaram, os mais nobres se entregaram, os mais vivos se inflamaram,
Os mais heróicos se mataram, os mais firmes se invertebraram, os mais ágeis se evadiram, os mais machos se emascularam. E eu, que não fui nada disto, prossigo de onde me deixaram. Não fui, não pude, jamais serei, me conformo, um homem prático, desses que descrevi. Um homem meio vago, sim, quase insincero, sempre sobrepairando onde deveria residir. Um homem que alguns notaram, sempre prestes a partir. Então este teatro foi por muitas vezes minha casa, além de ser o abrigo da minha alma e da minha criação, esse teatro foi minha casa. Minha história se confunde não com o palco, mas com a estrutura de um teatro. Não pensa primeiro no palco, pensa em fazer teatro, em construir espetáculos, não pensa em aparecer, não. Pensa nessa atividade, pensa na arte como um canal de comunicação, um canal de entrada direta na alma e na mente das pessoas. Pense na arte como a forma leve, sutil, acalentadora de transformar uma vida, de transformar uma história, de transformar um pensamento, de criar uma visão crítica. A cultura, a arte é que muda o pensamento, a visão crítica de um povo. Então, a você que é artista, a você que quer ser artista, lute, batalhe, lute por uma lei que permita que você tenha mercado de trabalho no local que você nasce e não que você tem que ir embora. Muda o Brasil, dê espaço a seus filhos, garanta o alimento de seus artistas aonde eles nascem. Aconteceu em Vitória um festival de teatro onde escolheriam um ator para representar o Espírito Santo no Festival Nacional na Bahia. O ano é 1971, eu tinha 16 anos. E eu entrei, as aulas, os ensaios, era uma peça e iam escolher desses atores aquele que representaria. Foi uma coisa promovida pelo SESC e pelas Bandeirantes do Brasil. Eu participei e entre 100 pessoas, mais ou menos, participantes, eu fui escolhido. Então, em 1971, verão, 72 já, eu fui para Salvador representar o Espírito Santo no Festival Nacional de Teatro. Eu tinha 16 para 17 anos e eu tirei o primeiro lugar, nacional. Eu lembro que os professores porque eu tinha muitas oficinas, né, e concluía com uma apresentação. Eu fiz na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, que está lá até hoje, mas eu tenho esse orgulho de ter feito uma apresentação lá e ter tido essa premiação. Era gente de todo o Brasil. Os professores desses cursos, dessas oficinas, são pessoas de renome até hoje, como a irmã da Maria Clara Machado, Ana Maria Machado, e outras, hoje ela até esquece agora do momento, me fala o nome, ela é a coreógrafa na Dinamarca, e outro professor de História de Teatro na Universidade da Bahia, autor de livros. Foi um momento muito importante que me marcou, foi quando eu decidi vir para Vitória. Então, largo Jardim América, venho para Vitória e me matriculo no Colégio Americano, onde as atividades teatrais foram intensas. E minha vida virou teatro, era teatro, movimento cultural. Eu trabalhava, tinha que manter uma vida para me sustentar, mas à noite era teatro, finais de semana teatro, Sérgio Benevenuto, César Cola, Carla Falsi, Marta Baião, Rômulo Muzielo, tanta gente. E foram tantos espetáculos, gente, que eu perdi até a conta. Com o grupo GPP, Ed Wilson, Bandido da Luz de Neon, peças infantis, textos de Milson Henriques, foram mais de 13, Alto da Compadecida, coordenador do Festival Teatro do Colégio Leonardo da Vinci por 14 anos. Eu, José Luiz Gobi, ator e diretor profissional,
62 anos e meio, minha vida se confunde com a minha profissão. Eu respiro teatro desde os 3 anos. Eu quero agradecer muito por essa homenagem. Este é o 13º Festival Nacional de Teatro de Vitória. E eu me sinto muito honrado, eu me sinto muito feliz, eu me sinto mesmo emocionado por ter sido escolhido pelos colegas para ser o homenageado do ano. Eu e o falecido Nilson, meu querido amigo técnico deste teatro. Nilson, receba minhas homenagens. Clareia minha Santa Clara, clareia. 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 Santa Clara que clareia, clareou meu caminhar com amor e esperança, fez meu mundo despertar. Clareando a minha história, iluminando a quem quiser, ilumina o meu caminho. Olá, no nosso bate-papo de hoje a gente conversa com um ícone da nossa cultura. Ele é ator, diretor, produtor teatral e cantor, o Wilson Nunes. Eita, coisa boa, obrigado pelo carinho. Vai ser um prazer imenso dessa entrevista para vocês. E vocês estão aí, vão se divertir muito. É história, é muita história. Bem, Afinal são 30 anos, né, Wilson? são, de glória. Muita gente conhece você como ator. Poucos sabem que, na verdade, você iniciou sua carreira como cantor. E aí? Foi cantando e cantei muito. Comecei no Festival de Santa Teresa em 1980. Festival de Santa Teresa, um festival lindo de teatro que tinha lá. E eu comecei lá. Ganhei o melhor intérprete e a música ficou em 3º lugar. E eu defendendo um forró, hein? Quadrilha no arraiá, sanfoneiro, olha a marcação, segura esse fole, é do Zé Orlando, daqui capixaba. E eu comecei lá, e depois em 80 nós começamos a fazer seresta. Fiz seresta, Álvares Cabral, Clube Português, tinha indo para Jacaraípe, Arce, fiz muito. E fiquei 2 anos só cantando, me dedicando. Mas no fundo, eu sempre, o meu negócio era ser ator. Eu amo atuar. Até hoje eu amo atuar. Eu gosto mais de atuar do que dirigir. Muito mais. Em 82, eu fiz um teste com o Milton, na agência da Vovó Bina, que naquela época bombava, era a Vovó Bina Produções Artísticas. E eu passei para fazer o Papai Noel. Delícia. Eu inaugurei Senda Praia Shopping, Boulevard, tudo de Papai Noel. Muito cansativo, a barba saía até fumaça, que era de nylon. Mas olha, era uma delícia fazer Papai Noel. Você lembra o nome do seu primeiro personagem? Foi o Guarda Real, do Paulo Pinheiro, que é o Gato Playboy. Primeiro espetáculo meu profissional. Saudade, muito bom, muito bom. Eu ia ao teatro, via muito, assisti muito. Geisa Ramos, Inácia Freitas, Célia Sampaio, Vera Rocha, entendeu? Como direção de Renato Saldino. Eu sempre, Milton Neves mesmo, eu ficava observando essa galera toda que estava aí. Eu era fã, mas 80 foi dedicado mesmo ao teatro. O Gato Playboy, Maria Minhoca de Maria Clara Machado, tudo com a turma da Vovó Bina. O Ralleizinho, que o Cometa Halley, tá? Naquela época o Cometa passou, o Milton escreveu o Ralleizinho. Fizemos, rodamos o interior todo. Então, toda a minha estrutura, toda a minha base veio justamente da turma da Vovó Bina e eu me orgulho muito disso. De 2000 pra cá, ou seja, são 10 anos. Vamos lá, começa. 2000. Por favor, matem minha empregada, recorde de bilheteria maravilhosa. 2001, continuamos com a empregada, porque já batemos a meta de 80 mil pessoas registradas, isso em borderô de teatro. 2002, vem, por favor, matem minha empregada, 2. 2003 vem No Tempo do Vinil, e continuou, por favor, matem minha empregada, 2. E também Filho Adolescente, Pais Aborrecentes, que eu dirigi, de Milson Henriques. Em 2004 veio Romeu e Julieta, Shakespeare, que eu montei Shakespeare, eu fiz o Frei maravilhoso, com a mesma galera do vinil. Em 2005, Por Favor, Matem Meu Patrão.
Em 2006, eu vim com o patrão e comecei a montagem de Minha Sogra de Matar, que é uma releitura do Minha Sogra 44, só que com mais um personagem e tudo mais. Estreamos em 2007, Minha Sogra de Matar, 2008, Cleópatra, 2009, O Bela e as Feras de Milton Henrique e 2010, festejando 10 anos depois, Por Favor, Matem Minha Empregada. Texto novo, agora o texto é meu. O texto, Por Favor, Matem Minha Empregada, é do Edilson. Esse novo texto é meu. A estrutura de vida nossa, eu realizei meu sonho aqui no meu estado, sem sair do meu estado, e eu acho que tudo que a gente faz, como vocês estão fazendo, é uma construção. E toda construção que é sólida, que você canaliza a sua fé, toda a sua energia positiva para aquilo, dá certo. E eu posso dizer, deu certo. Nas nações, amigos virão das colinas do rei. Meu nome é Robson de Paula, eu sou diretor teatral, sou natural de Resplendor, Minas Gerais, é uma cidadezinha que fica quase divisa com o Espírito Santo, logo depois de Aimorés. A minha família migrou para o Espírito Santo no início da década de 70, em plena ditadura militar. Aos 17 anos, eu lendo a Gazeta, na época, o jornal daqui, o jornal local, e então eu vi um anúncio no jornal de que o Milton Henriques estava precisando de um ator para compor o elenco de uma peça infantil que ele estava dirigindo lá no antigo Teatro Estúdio, que ele ficava localizado lá em cima na Cidade Alta, no edifício das Fundações. Então eu resolvi me inscrever para fazer esse teste. Assistindo esse teste, eu não me lembro muito bem se ele fazia parte da comissão, né, que estava escolhendo, que era o Sebastião Carneiro. Então ele gostou do meu teste e me convidou a integrar o grupo dele, e isso aconteceu no final de 1977. Em 1979, eu conheci o Renato Saldino através desse trabalho que foi a montagem de Tribobocite, da Maria Clara Machado, porque antes eu tinha feito com o grupo itinerante do Sebastião Carneiro, que foi a minha estreia no teatro, que foi o espetáculo Capitão e o Cabra, que é de um autor chamado Luiz Maranhão Filho. E depois desse trabalho, que foi o Tribobocite, o Grupo Terra montou outros espetáculos. Eu me lembro que nesse momento eu já me interessava pelas outras funções que compõem o universo teatral, né? Então, assim, eu tive interesse em aprender luz, prestava atenção nas pesquisas de figurino que eu, Sagil, fazia junto com Renato Saldino. Prestava atenção no processo da cenografia. Então eu continuei a fazer trabalho como ator num bom período aí no Grupo Terra. Fiz também um trabalho com o César Apaia, fiz com o Luiz Tadeu Teixeira. Então eu já dirigi aqui no estado do Espírito Santo o espetáculo Ringo é Minha Moda, que é textos da escritora capixaba Deni Gomes, com a atriz Geisa Ramos. Quarta-feira lá em casa, Sem Falta, do Mário Bracini,
com Geisa Ramos e Vera Rocha, a maravilhosa história do sapo tarobequê, né, do Márcio Souza, com Verônica Gomes, Inácia Freitas, Alcione Dias, Geisa Ramos, As Troianas, do Eurípides, que é uma tragédia grega, Lua Nua, com Inácia Freitas, que é um texto de Leila Assunção, com Inácia Freitas, Roberto Ferrante, Geisa Ramos, do João Ribeiro Chaves Neto, cenas de Nelson Rodrigues, Revolução de Caranguejos, do dramaturgo capixaba Antônio Neves, com Hudson Braga, João Vito e o Wilton Bastos no elenco. Um Grito Parado no Ar, texto do Gianfrancesco Guarnieri. Apareceu a Margarida, do Roberto Ataíde, um monólogo com a atriz Beth Caser. E, recentemente, Burundanga, uma comédia popular do Luiz Alberto de Abreu, que é um dramaturgo paulista. O 14º Festival de Teatro, a gente só tem que parabenizar, valorizar e dizer que é um ato de resistência, é um ato de persistência. Então você imagina, 20 cachorros, a gente fazia isso todas as noites, que a gente ficou um período muito grande ali fazendo essa temporada de A Casa de Bernarda Alba. Então toda sessão a gente fazia isso, a gente ia lá fora, né, fazia o barulho para os cachorros e saía correndo, e os cachorros latiam, então foi um fato que foi engraçado e que marcou uma cena de improviso, digamos assim, né? O teatro é um ato de resistência, né? A gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem. O ator de teatro, não só os atores aqui do nosso estado, como todos os atores de outros estados que não estão na mídia. Ele sabe, a gente tem essa consciência que é um ato de resistência e persistência. Por isso que é necessário que você tenha a sua consciência do seu ofício e que você também possa respeitar o seu dom, o dom de ser um artista de teatro. Pois é, falar da minha história com o teatro é uma coisa que me obriga a fazer um exercício mental que me leva até a infância, né, claro, aquelas brincadeiras de fundo de quintal, quando na minha rua lá em Vila Velha eu juntava os amigos da vizinhança, né, garotos como eu, e a gente brincava de circo. A gente espalhava pó de serra pelo quintal, pegava lá nas serralherias de perto, esticava um arame, né, pegava um cano lá, ou alguma coisa parecida para andar no arame, para equilibrar em cima de manilhas, fazer esse tipo de coisa. Mas com o tempo, esse mosquitinho foi crescendo, né, e na adolescência eu comecei a ver o bom teatro. O bom teatro, que era raro, mas aqui em Vitória, porque vinham poucos espetáculos, o Carlos Gomes estava fechado já há vários anos, preparando a sua reconstrução, né, o que só terminou em 1970, mas antes disso a gente via espetáculos no auditório da Escola Técnica, espetáculos vindos de fora, porque o teatro local era praticamente inexistente, com exceção do grupo Praça 8, né, com Gerson von Rondon e a Glessi, que esse grupo montou a Navalha na Carne do Plínio Marcos, nessa mesma Escola Técnica, e depois, juntos, outros espetáculos também ocupavam a Escola Técnica, espetáculos vindos do Rio, me lembro de Dois Perdidos, numa Noite Suja, com Paulo Graça Mello e Roberto Pirillo, e me apaixonei pelo teatro de vez, vendo grandes espetáculos no Rio, com o Zé Wilker, com o Rubens Correia, e aí comecei, eu quero fazer esse negócio, né? O primeiro espetáculo que eu decidi montar foi o Mordaça, que era uma mistura da história do Zoo, do Edward Albee, com o Uivo, um poema beat do Allen Ginsberg. Nós montamos no teatro da AEI, né, que é a Associação Espírito Santense de Imprensa, que tinha acabado de inaugurar
o edifício Aldebaran. Aí eu fui para São Paulo, fui estudar teatro, né? Tive o prazer de conhecer muita gente importante a partir desse curso que eu fui fazer por lá, né? Trabalhei com o Antunes Filho, com o Paulo Otran, com o Valmor Chagas, né? Raul Cortez, frequentei muito o Teatro Oficina, e essa paixão pelo teatro só foi aumentando. E até que em 77 eu decidi ser produtor de novo, né? E me mergulhei de cabeça no projeto de transformar um teatro inacabado na Avenida Beira-Mar, que era o Teatro da Escave, numa ruína grega. E nós montamos a Antígona de Sófocles lá, e foi um espetáculo legal que eu pude reunir muita gente experiente, como o Bob de Paula, como Alcione Dias e tal, com gente que nunca tinha feito teatro, vamos dizer assim, semi-profissional. Mais recentemente, eu voltei para o Teatro da Escave, com o meu filho Federico produzindo, e mais uma turma grande, para fazer uma tentativa de salvação do Teatro da Escave, que já estava condenado. Enfim, tentamos montar um espetáculo lá para chamar a atenção da cidade para aquele espaço importante que estava se perdendo. E aí nós montamos o espetáculo Forte Cheira Maçã, e ficou também um mês em cartaz, um elenco enorme, com gente experiente, gente sem experiência, mas a gente conseguiu um trabalho que deu unidade a esse elenco e o público adorava, e foi um orgulho muito grande ter produzido esse espetáculo. O teatro é vida para todo mundo, né? É a experiência que a gente adquire convivendo com as pessoas, né? Para o espectador é uma forma de reflexão sobre a vida, que pode ser divertida ou não, mas sempre você nunca sai do mesmo jeito após um bom espetáculo. Pois é, aqui em Vitória eu trabalhei com o pessoal que está na faixa, assim, na minha faixa, assim, chegando, né, quase passando dos 40, esse pessoal Zé Augusto Loureiro, né, Milson Henriques, Alcione Dias, né, tem uma turma enorme. E do pessoal de uma geração que veio depois, né, a própria Vera Viana, Márcia Gáudio, Beth Cazé, dirigia Beth num espetáculo infantil maravilhoso que nós montamos, a primeira versão do Boom da Poluição de Milson Henriques, batemos o recorde de público num único dia no Carlos Gomes, foram mais de 1.400 pessoas, né? Bom, eu não posso deixar de falar do Festival de Vitória, que esse ano está no seu 9º ano, Festival de Teatro, porque ele veio representar uma forma da gente se manter atualizado com uma parte, pelo menos, do bom teatro que é feito fora de Vitória. Nada contra os espetáculos locais, inclusive porque eu faço também espetáculo aqui em Vitória. Se a gente tem um bom teatro, a gente tem gente civilizada, tem gente que sabe refletir sobre a vida, gente que se diverte, gente que supera as adversidades com mais facilidade, né? E torna as pessoas maiores em todos os sentidos. Enfim, isso é aprendizado, e esse aprendizado só existe com o público. Sem público não há teatro, e vocês são a razão da nossa existência. Obrigado. Bom, minha mãe começou a trabalhar no teatro logo depois que eu nasci. E ela era uma mulher muito corajosa e muito aguerrida, porque ela tinha que criar 2 filhos sozinha. Ela era uma funcionária de bastidores, ela não fazia questão de aparecer, mas ela fazia muita questão de um trabalho assim bem feito e muito honesto. A minha infância toda eu passei aqui pelos corredores do Carlos Gomes. Vir aqui era como se eu estivesse indo no quintal da minha casa. E eu tenho certeza que a escolha da minha profissão teve uma relação direta com essa influência, porque eu cresci nesse ambiente cultural. Então, a decisão de me tornar jornalista, tenho certeza que veio daí. Hoje, atualmente, eu sou assessora de comunicação na Faculdade de Música do Espírito Santo. E eu acho que toda essa influência culminou nessa minha decisão. Mamãe gostava muito do que ela fazia e ela tinha muita segurança no que ela fazia. E ela ficava muito triste porque ela tinha que deixar a gente em casa nos dias de semana. No final de semana a gente vinha para acompanhar e acabou participando do trabalho dela, mas ela ficava triste porque tinha que deixar a gente. Mas ela era fundamental, porque ela era o homem e a mulher da casa, então ela tinha que nos sustentar. E então essa responsabilidade, se por um lado isso era bom, por outro lado eu acredito que ela como mãe sofreu bastante, porque tinha que acabar
se eximindo de participar do nosso convívio, né, do nosso dia a dia. Ela trabalhava aos finais de semana, né, e só folgava na segunda e na terça, e até hoje o teatro funciona assim. A vida dos filhos e das pessoas que trabalham no teatro é um pouco sacrificada. Eu acredito como em qualquer profissão, mas a minha mãe amava muito o que ela fazia, ela gostava muito do que ela fazia. Vir para o teatro era uma festa, né? Vir para o teatro não era ir para o trabalho da minha mãe. Vir para o teatro era um momento onde eu estaria perto dos artistas, conheceria pessoas muito diferentes, escutaria música, teria um acesso a uma coisa muito diferente do que eu tinha dentro da minha casa ou na escola. E então era sempre um motivo de festa vir ao teatro e assistir peças. Eu assisti temporadas inteiras de peças e repetidas vezes, assim, isso é bem marcante assim, na minha história. E sem a minha mãe, isso não seria possível, porque por mais que você venha ao teatro enquanto criança, você vai ver a peça. Eu não, eu vi o bastidor, eu vi os artistas se arrumando, vi essa correria, as pessoas arrumando a luz, arrumando o som, então eu conhecia a equipe técnica, isso fazia diferença, assim. Então, essa coisa de trabalhar no bastidor também influenciou na minha carreira, porque hoje em dia eu trabalho na Faculdade de Música com uma parte de eventos também, na assessoria de comunicação, e cuidar dessa parte de eventos é uma coisa muito orgânica para mim, porque eu aprendi isso observando a minha mãe e os amigos dela trabalharem. Embora eles fossem muito animados, muito boêmios, gostassem de sair, era um trabalho de equipe muito sério, porque embora eles não aparecessem, a coisa tinha que funcionar a partir do trabalho deles, né? A mamãe não podia errar nas contas, ela tinha que pagar o artista, ela tinha que pagar o empresário, separar o dinheiro do imposto, e fazia todas essas contas assim, na mão. Ela era conhecida porque não fazia conta com calculadora. Era sempre a conta na mão ali, fazendo as porcentagens para dividir tudo para todo mundo. Ela era conhecida por isso. E sempre batia. Se o empresário sentasse do lado dela para conferir e ele fizesse na calculadora, ia sair exatamente igual. Então esse trabalho em equipe era uma marca de toda essa família que trabalhava aqui dentro do teatro. Porque no final das contas a gente virava uma família mesmo. Porque os filhos dos outros funcionários também vinham para cá. Né? Então todo mundo corria junto, brincava junto e acabava aprendendo sobre arte junto também. Eu gostaria muito de agradecer ao festival, à organização do Festival Nacional de Teatro de Vitória, por essa oportunidade de falar dessa pessoa que foi importante para mim, mas que eu também tenho certeza que contribuiu para a vida cultural da cidade. Muito obrigada e vida longa ao festival e muito obrigada pela homenagem.